E paz, queridos. Amém. Vamos lá para mais um desafio. Abra aí sua Bíblia em Marcos 10. Marcos 10. Nós vamos ler do versículo 46 em diante. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim: E assim eles chegaram a Jericó. Mais tarde, quando deixaram a cidade, uma grande multidão seguia. Aconteceu que um mendigo chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira da estrada. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cale a boca, alguns gritaram para ele. Porém, ele clamava ainda mais alto, sem parar: Ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou na estrada e disse: Diga-lhe que venha para cá. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram eles. Venha, ele o está chamando. Bartimeu arrancou a capa, atirou para o lado e deu um salto. Ficou em pé e dirigiu-se a Jesus. Que quer que eu faça para você? Perguntou Jesus. Mestre, disse o cego, eu quero ver. Jesus lhe disse: vá, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego pôde ver e seguia Jesus pela estrada. Até aqui. Feche seus olhos. Quero também orar, pedir que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes. Quero pedir, Espírito Santo, leva nossas mentes cativas ao Senhor. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, eu quero repreender todo espírito contrário, Senhor, à Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, possa tocar em nossos corações, possa ter, Senhor, aqui terras férteis, Senhor, para receber a Tua palavra, Pai. E que ela venha germinar, frutificar e dar frutos para o Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Amém. E como nós estamos no mês de fé, quando o pastor falou comigo, e o Espírito Santo tocou em meu coração para falar sobre essa palavra, e eu acho o Espírito Santo, queridos, tremendo. Que Deus tinha falado para me pregar sobre Bartimeu, só que eu não ia pregar sobre ele, eu ia pregar sobre outra coisa. E eu fiquei pensando, e eu estava terminando de ler um livro, e no término do livro, o autor do livro, o contexto não tinha nada a ver, mas ele terminou falando de Bartimeu. Assim, então é para me pregar sobre Bartimeu. E depois eu estava conversando com determinada pessoa, e nós estávamos conversando sobre milagres. E ele disse: por que não acontecem milagres como antes? Porque a gente não vê cego andar. Cego andar, olha. Oh Deus. Cego ver, coxo andar. Por que a gente não vê? Eu acredito que deve ser a pergunta de muitos. E eu já me perguntei, até que eu li um livro, Quando o Céu Invade a Terra, de Bill Johnson. Pode ler, o livro é para torar, poderosíssimo, ele voltado literalmente para milagres. E esse que eu terminei de ler também, de Jejum e Oração, também ele é voltado para milagres. E eu digo, meu Deus, então nós precisamos de uma geração que vai se levantar para fazer milagres no nome de Jesus. Então, quando o Espírito Santo falou ao meu coração sobre Bartimeu, aí eu fui primeiro ler a história dele, né? Deixa eu conhecer direitinho esse homem. Eu coloquei aqui, Bartimeu era um mendigo cego que vivia em Jericó, e ele costumava ficar à beira do caminho, pedindo esmolas. E o que é mais interessante, queridos, quando eu achava que de fato o nome dele era Bartimeu. E eu fui me aprofundar sobre ele. Só que o nome dele não é Bartimeu.
O nome Bartimeu é de origem hebraica e possui um significado específico. O significado do nome Bartimeu é geralmente interpretado como filho de Timeu. Bar é um prefixo aramaico que significa filho de, enquanto Timeu é o nome do pai de Bartimeu. Assim, o nome completo pode ser entendido como filho de Timeu ou filho de Timeu, o cego. Então, Timeu era o pai do cego. Então, quando eles se referiam a ele, Bartimeu, eles queriam dizer, ele é filho de Timeu. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, além do homem ser cego, nem pelo nome era chamado. Veja como é forte. Eu disse, meu Deus, além do homem ser cego, as pessoas não chamavam ele pelo nome. E ele vivia pedindo esmolas. E eu fiquei pensando, e na hora o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e o tema dessa palavra é a fé que enxerga o impossível. A fé que enxerga o impossível. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi: estamos em uma posição. Eu e você estamos em uma posição. Lá no versículo 46, no mesmo capítulo 10, diz o seguinte: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Então, ele se encontrava à beira do caminho. E eu acredito, se a gente for observar, geralmente quem pede esmola, e por ele ser cego, ninguém queria estar transitando com ele, para lá e para cá. Não. Então ele tinha um lugar específico que ele ficava ali, para quando as pessoas passassem, ele fosse pedir esmola e as pessoas dessem a ele. Então, queridos, trazendo, o que isso quer trazer para mim e para você? Eu quero que nessa noite a gente possa refletir. Porque muitas vezes a gente acha que a cegueira ela está na visão. E não. Tem um ditado que a gente sempre escuta que diz: o pior cego é aquele que não quer ver. Geralmente eu digo isso, costumo dizer em relacionamento. Às vezes a pessoa está vivendo um relacionamento e ela sabe que aquele relacionamento não é legal, ela sabe que aquele relacionamento não é de Deus, ela está vendo, só que ela não está enxergando. E por mais que você fale com a pessoa, ela não quer enxergar. Aí depois que casa, o que é que ela diz? Me enganei. Não. Ela não quis ver. E eu e você, nós precisamos nos perguntar ao Senhor. Eu enxergo, você enxerga. Mas qual é a tua cegueira? O que é que você não está enxergando? Eu acredito que nós precisamos fazer essa pergunta. E esse homem, ele era de fato um homem que ele era excluído pela sociedade. Um homem que ninguém dava nada por ele. A gente sabe que uma pessoa que é cega, que está, se não for um cristão de fato que ame Cristo, que ame o Senhor, ele não vai dar nem a mínima para aquela pessoa. Ela vê aquela pessoa como uma pessoa qualquer, um aproveitador, até de não estar aposentado, se recebe, está aí só pedindo esmola só para ganhar dinheiro. Então ele estava aquém da sociedade. Aí eu me pergunto e lhe pergunto, como muitos também estão à margem emocional, espiritual e social. Você sabia que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós estamos cegos emocionalmente, espiritualmente e socialmente. Aí é necessário que eu e você procure sair de fato da beira desse caminho. Existe uma área em nossas vidas que está à beira do caminho, mendigando algo,
seja atenção, seja um socorro. E o que é mais sério, que eu acredito, é um vazio mesmo estando dentro da igreja. Eu acredito que esse é o pior. É quando uma pessoa ela se diz cristã e no fundo ela não tem a alegria do Espírito. Ela vem para a igreja, mas ela continua mendigando atenção, mendigando um amor de homem, mendigando algo que eu acredito que tem áreas específicas que são muito particulares das pessoas. E você, o que é que você tem mendigado? Uma coisa que às vezes eu fico me perguntando, e as pessoas dizem assim, às vezes, não quero dar continuidade, muitas vezes, um exemplo, na igreja. Ah, não, eu não vou ficar na igreja porque fulano não falou comigo. Ou porque fulano olhou para mim com a cara feia. Aí eu lhe pergunto, você está aqui por quem? Nós precisamos entender que nós estamos aqui por Jesus, não é por pessoas. E as pessoas, elas são falhas. Nós somos falhos. Eu vou errar com você, eu não sou perfeito. Então nós temos que ter essa visão e não ficar mendigando. Muitas vezes nós somos mendigos ambulantes dentro da igreja, chamando a atenção, querendo a atenção de alguém. Igual o menino, criança mimada que fica ciscando e fica bicudo. Eu lembro de uma pessoa que eu ia conversar com ela e toda vez ela fazia isso. E ela se amuava no canto. Por quê? Porque o pessoal ficava, o que é que tu tem? O que é que tu tem? A pessoa ficava, olha, fulano está ali. E eu já tinha falado com ele várias vezes. Olha, mude de postura. Você não é um mendigo. Você é um homem de Deus. Você não precisa disso. Você não precisa estar mendigando que as pessoas perguntam o que é que você tem. Isso é muito feio, queridos. Um crente velho. E as pessoas ficam no cantinho, perguntando, mudar, fica, cara, o que é que tu tem? Não, você precisa amadurecer. E você precisa ter esse relacionamento para você sair. Isso se chama, se você está à beira de um caminho. E mesmo estando à beira de um caminho, ele ouviu que Jesus passava. Sua oportunidade chegou. Queridos, ele ouviu dos milagres de Jesus e ele ouviu falar da pessoa de Jesus. Porque se Bartimeu ele não tivesse ouvido da pessoa de Jesus, jamais ele ia gritar por misericórdia pela vida dele. Então ele ouviu, está lá no versículo 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E queridos, a passagem de Jesus em lugares faz toda a diferença. A vida de Cristo nos lugares faz toda a diferença. E ali foi a oportunidade. Ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar dos milagres de Jesus. Ele disse: eu não posso perder. Quando ele ouviu, Jesus vai passar por aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não vou saber para que lado ele está, que ele não enxergava. Então eu vou lutar com as minhas armas. Eu vou clamar da forma que eu sei. E existe oportunidade na nossa vida que são únicas e específicas para o momento. E eu vejo, queridos, tantas pessoas perder essas oportunidades. Tantas pessoas perder a oportunidade. Por quê? Porque Jesus passa e ela faz de conta que não viu. Jesus está ali e ela faz de conta que não é Jesus. E a fé, ela vem pelo ouvir. Abra aí em Romanos 10, 17.
Romanos 10, 17. Amém? Diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, o que é que eu e você nós aprendemos aqui nesse versículo? A nossa fé, por isso que a nossa fé ela não está baseada nas circunstâncias, e a nossa fé ela não está baseada no que nós sentimos. A nossa fé está baseada no que Deus falou. Por isso que tem tantos crentes se perdendo. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Então, se ele não lê a Bíblia, como é que ele vai ouvir a voz de Deus? Como é que ele vai ter uma direção específica da voz de Deus? Não tem como. Aí começa a procurar profeta. Aí procura o profeta ali, aí vai de círculo de oração ali, aí vai de ser a onda ali. Aí chega um profeta, chega aqui na igreja, aí ele faz de tudo para vir para frente e fica chegando perto do profeta para ver se o profeta fala. Meu querido, quando Deus estiver falar com você, Ele vai lhe buscar lá fora, onde você estiver, Ele vai direcionado para você. Só que isso também é preguiça. É muito mais fácil eu esperar que um profeta fale comigo do que eu ler a palavra e esperar que o Senhor fale comigo. Eu quero tudo pronto. E essa geração de hoje, uma geração fast foods, tudo tem que ser na hora, tudo tem que ser rápido. E nós entramos nisso. Às vezes meu celular quer travar, que eu digo, não pode travar. Um iPhone que disse que não estava, está travando. Aí a pessoa fica doidinha. Por quê? Porque nós estamos entrando nessa geração. Mas precisamos ler a palavra para que o Senhor e eu possa ouvir a voz do Senhor e ter uma direção específica para o meu milagre. E quantas pessoas que ele tem errado? Porque fica dizendo, Deus falou comigo, Deus me disse. Olha, quando você vai levar uma palavra para uma pessoa, primeiro você tem que ter certeza. Nunca vá achando. Às vezes você conhece a história da pessoa, ou você viu, sabe alguma situação da vida da pessoa, aí você vai ali, olha, Deus manda te dizer isso. Queridos, existe um peso. Existe uma responsabilidade. Quando você vai para alguém, que você vai falar, Deus lhe disse, Deus não mente. Então nós temos que nos responsabilizar, representando o Senhor naquilo que nós estamos lançando, na palavra que estamos lançando. Ao chamar Jesus, filho de Davi, Bartimeu reconheceu Jesus como Messias, ungido, um título messiânico que demonstrava sua fé na identidade de Jesus. Enquanto os muitos, veja, preste atenção nisso, enquanto muitos viam Jesus como apenas um homem, que existia os discípulos e existia a multidão que o seguia, Bartimeu viu com os olhos da fé. Quando ele chama filho de Davi, ele sabe quem é a pessoa que ele está chamando. E eu coloquei aqui, sabe por que algumas pessoas não fazem questão de vir para a igreja? Porque elas ainda não entenderam que quem está aqui é Jesus. A crença está baseada em uma liturgia religiosa. E queridos, você que está aqui, você que está em casa, eu quero deixar bem enfatizado isso aqui. Se você não tem sede, se você não tem fome de cultuar, entre em crise. Tu não está legal. Se você não tem sede de vir para a presença de Jesus, é porque você está igual à multidão. Você acha que é apenas uma liturgia que é feita no culto, então eu já sei o que é que vai acontecer, vão cantar, vão orar, vai ter a palavra, vão cantar de novo e nós vamos para casa. Aí eu lhe pergunto, por que não acontecem os milagres? Como é que Jesus ele pode
manifestar a glória dele naqueles que não acreditam no milagre. Não tem como. Então, eu e você precisamos entender que a presença de Jesus, ela é manifesta no culto. Quando o louvor está tocando, você precisa entender que a presença do Senhor, ela está aqui, e é o teu momento de chegar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas sabe o que é que a gente enxerga? Apatia, frieza, indiferença. E eu já falei, não é temperamento. Não é porque um é sanguíneo. Não é, ou melancólico, ou colérico, não é. É porque você não entendeu a quem você está cultuando. Aí você cruza os braços, aí você se senta, aí está um mover, e você, como eu já falei, parece cururu em dia de enchente. Os olhos secos. Por quê? A glória está aqui, o mover está aqui, mas você está aquém da presença. Aí não tem como, queridos, você sentir a presença, não tem como, queridos, você ser curado, não tem como a sua vida ser transformada. Porque você não entendeu que aquele que cura, aquele que liberta está aqui. E você precisa direcionar a sua vida para Ele. E dizer: Senhor, vê o que é que Ele diz, queridos. Vê o que é que Bartimeu diz. Tem misericórdia de mim. Esse tem misericórdia de mim é alguém que reconhece a necessidade no estado que ela está. Uma pessoa que clama pela misericórdia é porque ela sabe que ela está numa situação terrível. Por isso que ele diz: Jesus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim. E muitos cristãos não clamam pela misericórdia porque se acham que são bons. Eu não preciso mudar. Eu sou assim, eu cresci assim. Gabriela, eu nasci assim, eu cresci. E vai morrer. Então nós precisamos, queridos, entender que a presença de Jesus em um culto, ela vai fazer a diferença. Então você vai parar de olhar para quem olha para você, quem fala com você, quem não fala com você, porque de fato você vai saber o que foi que você veio fazer aqui. Queridos, são muitas palavras que nós ouvimos. E eu te pergunto, qual a mudança? Qual o fruto? Eu comecei a ler outro livro, bem precioso, e parte lá de um título que era O Espelho. E uma coisa que o autor do livro disse, achei muito interessante. Ele disse assim: quando você vai para o espelho, você não perde tempo, porque você já vai com o objetivo. Ele está falando no texto de Tiago 1:22, de ser não só ouvintes, mas praticantes da palavra. E na hora eu fiquei prestando atenção, que eu gosto de espelho, que eu não vou mentir. Até no meu aniversário, teve uma vez me deu um espelho bem grandão, que eu gosto, eu digo: deixa ele aí, deixe ele, para ele se olhar no espelho. E realmente você vai para o espelho com o quê? Com o objetivo de fazer o quê? Olhar o que não está legal e se ajeitar. E botar a roupa. Ontem eu vinha com outro sapato. Aí quando eu olhei no espelho, eu digo: não combina com a minha calça. Vou ter que pegar outro sapato. Aí botei esse, a cara da riqueza. Aí quando eu me olhei, eu disse: esse combinou. Agora eu estou bonito. Então, a palavra de Deus é a mesma coisa. É o espelho onde eu olho a minha vida, não a vida do outro, e eu começo a ler, digo: eita, meu Deus, preciso mudar. Os mentirosos não herdarão o reino do céu. Meu Deus, eu menti. Os fuxiquetes também não. Eita, Senhor. Então, quando eu olho que eu não sou o que a palavra está dizendo que eu sou, aí o que é que eu faço? Eu olho, eu não perco tempo, lembra? Eu não perco tempo no espelho e mudo. Só que sabe qual é o problema? A igreja ouve a palavra, se depara com o espelho e para.
e não consegue prosseguir, e não consegue dar fruto, e não quer viver a palavra. Mas nós precisamos, queridos, é tempo de viver a palavra, para que você veja cego enxergar, para que você veja coxo andar, para que você veja pessoas sendo curadas do câncer. Você precisa ler a palavra, porque a nossa fé, ela vai ser esticada quando nós lemos a palavra e o Senhor fala conosco. O João Pedro estava falando comigo esses dias, ele disse assim: ô pai, uma pessoa falou comigo e disse que queria ter nascido superdotado, muito inteligente. Eu disse: João, na verdade todos somos. Sabe qual é a questão? É que uns buscam, eles leem, eles estudam, eles se aprofundam, mas outros não. Outros são preguiçosos mesmo, não quer ler, não quer estudar. E agora que esse negócio de IA, que eu nem sabia, que passei vergonha, quando a pessoa falou de IA, esse IA é feito de burro. Mas não, IA já é agora um negócio que é inteligência artificial. Aí essa geração artificial está deixando a geração o quê? Burra. Porque a pessoa não quer mais saber quanto é 2 mais 2. Você perguntou hoje para um, é difícil você dizer quanto é 2 mais 2, ele pensa que é 6. Por quê? Porque se ele for lá para o IA, pronto, IA. Aí vai fazer o quê? Ele vai te dar a resposta assim. Então ninguém quer mais aprender. As pessoas só querem a informação, repassa, papagaio e tchubifo. Teve um vídeo recentemente agora que repercutiu na internet, onde um empresário ele não quer mais contratar pessoas com menos de 20 anos. Porque ele disse que nunca viu uma geração tão preguiçosa. Quer mudança, mas não tem coragem de fazer idade e não muda nada. Mas quer mudança. E foi lá as críticas. E você pensando bem, é verdade. Uma vez uma pessoa falou comigo: não tem medo de ficar desempregado? Não, você não tem não. Por 2 motivos. Primeiro, que eu sou filho de Deus, Ele não vai deixar faltar nada, a Bíblia me garante isso. E segundo, essa geração de hoje não quer trabalhar. Então eles não vão concorrer comigo nunca. Porque eu quero. Entendeu? Então assim, nós precisamos, queridos, ler a palavra para que essa fé e essa mudança aconteça primeiro dentro de nós. Amém? E o segundo ponto que eu coloquei aqui foi: a fé enfrenta a oposição. A fé enfrenta a oposição. Lá no versículo 48, quando ele começou a gritar, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele continuava gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E trazendo para mim e para você, sempre que alguém busca com intensidade a presença de Jesus, ou quando alguém busca com intensidade exercer a sua fé em Cristo, haverá resistência. Todas as vezes que você se levantar para buscar mais do Senhor, vai ter resistência. Às vezes tem dia que você diz assim: eita, hoje eu vou fechar a porta do quarto, vou chegar em casa, vou fechar a porta do quarto, vou ler minha Bíblia, vou botar ali meu sonzinho, vou buscar a presença de Jesus. Começa a acontecer um monte de coisa. Olha, pega aquilo, vai comprar aquilo, faz aquilo outro. Olha, leva o menino não sei aonde, faz aquilo ali. Quando você olha, o tempo já era. Aí você diz: meu Deus, o que eu me programei para fazer, não consegui. Às vezes você diz: eita, é feriado amanhã, eu vou pegar, vou me levantar cedo, vou fazer meu devocional de qualidade. Aí pronto, aí dorme até meio-dia. E não faz. Então, situações vão se levantar para te parar. E é necessário um esforço. E o mais importante, determinação. Como eu falei, tudo quer roubar nosso tempo e atenção. Quando se trata do reino de Deus, é a única coisa que damos o tempo que sobra.
Quando é para buscar o Senhor, eu faço tudo. Eu vou lavar prato, eu faço isso, eu pego o menino, vou fazer feira, eu vou comprar isso, eu desço, eu faço, eu resolvo, eu compro, eu pago. Aí no final do dia, quando você está só o caial, aí você diz, vou buscar o Senhor. Aí começa, aí vai ler a Bíblia, pronto, aí fica, meu Deus, que sono, Senhor. Por quê? Qual foi o tempo que tu deu ao Senhor? Era igual aquelas benzedeiras de antigamente, era... Por quê? Porque o tempo que tu está dando ao Senhor é o que sobra. Então o tempo que sobra tu já estás cansado. Então qual é o tempo que tu vai ter para dar ao Senhor? Por isso que nós precisamos ser determinados, queridos. Nós precisamos ser disciplinados. Se você não se disciplinar e disser, não, meu devocional é tal hora, e meu devocional é tal hora, eu vou fazer tal hora, e independente, e você não colocar aquilo ali, você nunca vai fazer. Aí você vive uma vida cristã meia boca. Faz quando quer, faz quando sobra tempo, faz quando der, mas quer milagre, mas quer cura. Vai acontecer? Pode ser, pode. Deus é misericordioso, mas uma pessoa que ela entra no seu quarto, como diz Mateus 6,6, e ela tranca a porta, e ela busca o Senhor, e ela jejua, e ela ora, e todos os dias ela está ali clamando, Senhor, eu quero o meu milagre, Senhor, eu oro a palavra de fé. Você acha que não vai acontecer? Vai acontecer, amém? Mesmo que as coisas estejam contrárias, eu exerço a minha fé. Já começo a declarar a palavra, trazer à existência o que já existe no mundo espiritual. O sacrifício de Jesus lá na cruz já nos deu a cura, já nos deu a libertação. Só que para que isso aconteça, eu preciso gerar em fé, orar, declarar para receber. E outra coisa, queridos, precisamos sair do lugar que limita a nossa visão de apatia, indiferença espiritual. Devemos romper com a incredulidade, que é sempre aquele ditado, acontece na vida do outro, acontece na igreja do outro. Quando a gente vê o mover que foi curado, às vezes tem cristão que nem acredita. Vocês acreditam que tem cristão que não acredita? Alguém é curado, aí a pessoa fica em dúvida, oxe, acho que pagaram um dinheirinho para dizer que foi curado. Mas essa incredulidade que muitas vezes está em nosso coração, nós precisamos arrancar, gerando fé através da palavra. É igual quando você ora por alguém. Tem gente que é assim, começa a orar por uma pessoa, e começa a orar, e começa a ir atrás, a pessoa começa a fazer tudo o contrário. Ela já começa a dizer coisa. Isso lá se converte, isso é uma miséria, isso só faz raiva, isso vai se converter nada. Olha a incredulidade no coração. Olha as palavras de maldição. Como a pastora pregou quarta passada, tu vai colher os frutos da tua boca. Porque é tudo dizendo o contrário. É as coisas dando errado, mas você é ali. Não, eu declaro, Senhor, que meu marido vai se converter, que meu filho vai se converter, que essa situação vai mudar. Quando você declara, você está trazendo à existência, está gerando fé no mundo espiritual e vai acontecer. Pode ter certeza. Eu coloquei aqui. A fé perseverante vence a oposição. Já pensou se o cego Bartimeu parasse no momento da oposição, ia continuar o resto da vida sentado à beira do caminho, cego e pedindo esmola para sobreviver? Naquela hora que as pessoas começaram a dizer, cala a boca, cego. Ah, cala a boca, ele vai estar dando para tu. Deixa de teus gritos. Jesus vai lá estar se incomodando contigo. Aí se ele dissesse, é verdade, sabe? Eu sou um coitado. Nem nome eu tenho. Ninguém não me chama nem pelo meu nome. Me diz que eu sou filho de Timeu.
tem jeito para mim não. Jesus nunca vai me ver. Isso é fé? Nunca. Então, mesmo tudo dizendo o contrário, ele já sendo humilhado pela população, pela sociedade, mas ele declarou: não, Jesus está passando aqui, eu não posso perder essa oportunidade. Ele querendo me ver ou não, mas eu vou gritar. A multidão querendo me parar, mas eu vou gritar. Então nós precisamos nos posicionar. E o terceiro e último ponto que eu coloquei foi: a nossa fé chama a atenção de Jesus. A nossa fé chama a atenção de Jesus. A fé ativa o coração do nosso Deus. Abra lá em Salmos 52, 17. Salmos 52, 17. Eu estava lendo esse sábado e disse: meu Deus, como o Espírito Santo falou comigo num texto tão pequeno, que eu chego e me emocionei. E diz assim, Salmo 52, 17: os sacrifícios que agradam a Deus são espírito. 51, 52, foi, desculpe, gente. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Queridos, e o que me chamou a atenção, a gente pensa que aqui é Deus que está dizendo. Não é. Quando eu li assim: os sacrifícios que agradam a Deus é um coração quebrantado, um espírito quebrantado. Não desprezarás, ó Deus. Só que não é assim. Essa parte aqui, ele tem uma vírgula, ele diz. Quando ele diz do espírito quebrantado, quando ele diz do coração quebrantado e contrito, aí ele faz: ó Deus, ele está dizendo a Deus, o Senhor não desprezará. É Davi que está dizendo a ele: o Senhor não desprezará. Queridos, só quem tem intimidade é que faz isso, que conhece o coração do Pai. E quando eu li isso aqui, eu chego a me emocionar, eu disse: meu Deus, realmente não é Deus dizendo que não vai desprezar o coração. Não. É Davi dizendo: ó Deus, tu não desprezarás, porque eu te conheço, eu sei quem o Senhor é. Jesus parou. Ele sempre para quem clama com fé. Jesus, ele sempre para quando você clama com fé. Lá no versículo 49 ele diz: Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo. Isso é os discípulos dizendo: levante-se, ele está chamando. Minha gente, eu li aqui esse texto, eu fiquei imaginando a cara daqueles que ficavam: cala a boca, não procura Jesus não. Quando ele parou, ouviu que alguém que tinha uma fé, que chamava a atenção dele, ele para e olha e diz: tragam ele até mim. Acho que eles olharam para Jesus e disseram: sei não, viu? Se Jesus não vai pegar, trazer o cego para perto dele. Aí vai ali e ele diz: levante, ele está lhe chamando. Eu imagino, queridos, que dentro do cego, eu acho que foi um êxtase sobrenatural. Ele clamando, a multidão contrária, e de repente Jesus vem: tragam ele para mim. Eu disse: meu Deus, que lindo. Aquele que antes mandavam calar, agora são usados para levá-lo a Jesus. Deus inverte situações para que um milagre aconteça. Agora outra coisa que eu achei, queridos, maravilhoso, foi porque Bartimeu, ele larga a capa
e vai até Jesus. Lá no versículo 20, no versículo 50, continuando o mesmo texto, ele diz: lançou sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. A capa representava a sua identidade de mendigo e cego. Ele abre mão do passado antes mesmo da cura. Veja que homem de fé. Jesus não tinha curado ele ainda. E quando eles chamam, automaticamente ele não está lá sentado. Aí Jesus chama, ele vem. Ai, eu vou me levantar. Jesus está me chamando. Não. A Bíblia diz que ele salta. Ele salta e automaticamente ele já sabia que ia ser curado. Ele tira a capa de mendigo, tira a capa de miserável, lança a capa fora. Sabe por que muitas vezes você não consegue romper na vida espiritual? Porque você está com a sua capa do passado. Você não quer lançar a mão. Não. É aqueles pecadinhos que você sabe que lhe afasta de Deus, mas você está ali. Ou amanhã eu deixo. Ou amanhã eu faço. Ou mas quer cura, mas quer milagre. E essa capa é interessante. Você sabia, a forma que você se veste é você por dentro. A gente exterioriza o nosso interior. Por isso que muitas vezes as pessoas, algumas pessoas que elas querem ser aceitas e tal, descoladas e tal, elas estão expressando o que elas têm dentro. E é interessante que elas se atraem. Se não tiver numa multidão e ela vê esses descolados igual a ela, olha o que ela faz? Ela já vê. Olha um dormiu. Vou me achegar para ficar perto. Por quê? Porque a capa representava ele. Um miserável que estava sempre ali, enrolado no lençol, pedindo esmola, sendo humilhado pelas pessoas. Então é necessário, queridos, que nós venhamos lançar a roupa que não te cabe mais, para que haja mudança na sua vida. Porque senão você vai passar anos e anos dentro da igreja do mesmo jeito, e a capa de mendigo nas suas costas, e o espírito de autocomiseração nas suas costas, e o pecado nas suas costas, e você lá. E além disso, a capa também ela pode representar as dores do passado ou do presente, frustrações, decepções, falta de perdão. É uma capa. É uma capa. E o Espírito Santo tinha me dado outra palavra, que eu só vou deixar quando for pregar outra vez. Ele pediu até para fazer um negócio que representa isso. Por quê? Queridos, é inadmissível uma pessoa que conhece Jesus e não perdoa. Perdão é milagre. Perdão é milagre. A vida de Cristo está em mim, então eu tenho que perdoar. E perdão não é um sentimento. Eu não preciso sentir para perdoar. Eu não preciso sentir. Eu decido. Então, quando eu decido, o milagre acontece. Então, eu sou curado. Ou se não, se apega. Me humilharam. Fui abusado. Fui abusada. Você não sabe o quanto eu sofri. Tá igual uma vez quando eu tive que corrigir Laila com todo amor. E João Pedro foi tentar consolar ela. Aí só que Laila é bem dramática, não sei o que ela se parece. E eu corrigi ela, orei com ela. Aí ela foi para o sofá e começou a cena, chorando. Aí eu fui para a cozinha. Aí eu escutei João Pedro ia perto dela e fazia: ô Laila, não chora não, senão o pai vai dar em tudo de novo. Não chora não, mulher. Ela fazia: você não sabe a dor que eu estou sentindo. Aí ele disse: eu sei porque eu já apanhei.
Então, queridos, pare de lamber suas feridas. Jesus é a cura. Está sangrando. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você dizer: Senhor, esse meu coração está sangrando, está doendo, mas eu decido, porque eu sou cristão, eu conheço a palavra. Eu não posso viver o resto da minha vida carregando uma pessoa nas minhas costas. Porque você sabia, quando você não perdoa, você carrega a outra pessoa. Por isso que você diz o ditado: você vai me pagar. Olha, Amanda, você vai me pagar. Pagar fala de quê? Dívida. Então, quando eu quero que a pessoa faça isso, ela está me devendo, porque eu quero que ela me pague. Que foi o que Jesus fez comigo por você. Era para eu e você estar lá, viu, pendurados na cruz, com o nosso pecadinho. Mas ele disse: não, Pai, eu vou para a cruz, por amor a você, por amor a mim. Porque ele não tem amor maior. Não, me diz, Senhor, me mostra que tu me ama. Olha para a cruz, era tu que era para estar lá. Ele não teve dúvidas, deu um salto de fé. E Jesus, eu achei Jesus com senso de humor brilhante aqui. Ele chega perto do cego e ele diz: o que é que você quer que eu lhe faça? Acho que o cego olhou para ele: tu não quer que eu te peça para andar, não, né? Mas, queridos, sabe por que Jesus faz isso? E ele, com toda a honra, ele diz: mestre, eu quero ver. Isso nos ensina a sermos específicos e determinados em nossas orações, sabendo o que realmente buscamos de Deus. Você precisa saber o que é que você está pedindo. Porque tem hora que você não sabe nem o que é que pede. Tu pede tanta coisa a Deus que tu não sabe, na verdade, o que foi que tu pedisse. Então nós precisamos ser específicos. Senhor, eu quero ser curado. Eu lembro, eu já testemunhei sobre isso. Eu sentia muita azia. Às vezes a gente pensa que é besteira quem tem azia, mas é horrível, terrível. E queimava, e tudo que eu comia, eu dizia: esse cuscuz me deu azia. Aí Suzy dizia, minha esposa: olha, tudo que tu come te dá azia. Aí eu lembro que uma vez, na ceia, eu já vim de casa com queimou e aquela azia, e eu determinei em fé. Eu já estava com uma ânsia de vômito. Eu disse: Senhor, em nome de Jesus, eu creio que a ceia tem poder de curar. E a pastora estava orando por cura. E na hora que eu ceiei, queridos, até hoje, nunca mais eu tive. Então eu provei, de fato, a fé em ação e provei o milagre. E Deus sabe o que precisamos, mas deseja que eu e você manifestemos nossos desejos com fé. Bartimeu não pediu dinheiro nem status. Ele pediu a visão, que era a sua necessidade. Precisamos pedir o essencial: ver com os olhos da fé e ter direção espiritual. A fé que cura e transforma. No versículo 52 ele diz: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. A fé não apenas cura, mas transforma destinos. E ele era um homem à beira do caminho e agora segue Jesus no caminho. Sua vida mudou completamente porque ele aproveitou a oportunidade da passagem de Jesus naquele lugar. Quero te convidar a ficar de pé. E eu vou te fazer 3 perguntas para finalizar. Em que estado você está? À beira de qual caminho? Está ouvindo que Jesus está passando? Eu creio que o Senhor está aqui. Eu creio que a presença de Jesus está aqui. Desde o início do louvor, da oração, eu já senti a presença do Espírito Santo. Então, hoje, lembra que eu falei? O cego era o dia dele. Hoje é o dia de clamar com fé e lançar fora a capa do passado
Jesus está te chamando. O que você quer que Ele te faça? Enquanto o louvor vai ser ministrado, eu vou convidar o pastor Marcos para orar. E eu quero convidar você a de fato sair do seu lugar. Agora você não venha com aquele, talvez eu vou, que talvez aconteça. Não, nós estamos na quarta da mais forte, nós estamos na quarta da. Então nós precisamos de fé. Para quê? Para que o sobrenatural do Senhor aconteça. Então hoje é o dia do teu milagre. Então eu quero convidar você a vir aqui para frente. Eu vou chamar o pastor para estar orando. E clame, assim como o cego Bartimeu. Se for necessário, grite, se ajoelhe, se lance nos pés de Jesus e diga: Senhor, eu não quero que passe de mim essa noite. Eu quero viver o milagre. Eu quero exercer a minha fé. E eu vou provar, Senhor, o sobrenatural do milagre. Se é uma cura, se é uma falta de perdão, eu não sei. Mas eu desafio você: sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Não perca. Não deixe Satanás colocar sofisma na sua mente. Seja ousado. Se levante, para que o Espírito Santo possa fazer o sobrenatural na sua vida.